A paz do Senhor Jesus, queridos alunos do Instituto El Shaddai e a todos os inscritos do nosso canal, Pastor Roberto Máximo. Quero convidar você do outro lado a se inscrever no nosso canal, também deixar o seu precioso like e, por favor, as informações que vocês vão adquirir aqui, compartilhe. Tem pessoas que eu tenho certeza absoluta que não sabem tudo o que nós vamos comentar nessa videoaula, um pouquinho sobre Martinho Lutero. Quer conhecer melhor o nosso Instituto El Shaddai? Você vai ter a possibilidade de entrar em contato conosco através do WhatsApp que vai estar na descrição dessa videoaula. Também você quer nos convidar agora para o ano de 2025 para estar na sua igreja, seminário, pregando para jovem, congresso de irmãs e etc. Também você pode entrar em contato conosco. Nós levamos a palavra com todo amor. O mais importante é a edificação do reino. Estamos então na aula 14. Para quem é faz parte do nosso Instituto El Shaddai, eles estão cursando a história da igreja. Olha aí, você pode ter esse material aí onde você está, no conforto da sua casa. Olha aqui o nosso livro de apoio sobre a história da igreja. Então essas videoaulas são subsídios que justamente vai auxiliar os nossos alunos e também os nossos inscritos do nosso canal. Se eu fosse você, eu entrava agora, nesse exato momento, e contactava aí a nossa secretaria para maiores detalhes. Temos outros cursos, como por exemplo, para professores de escola bíblica dominical e também para pregadores. Entre em contato conosco, não perca tempo. Então nós estamos agora na parte da grande reforma, vou colocar aqui a grande reforma que houve. Falamos um pouquinho sobre os pré-reformadores que tiveram papéis preponderantes, impulsionadores aos grandes reformistas daquela época. E eu quero aqui fechar esse ciclo, obviamente, com a cerejinha do bolo, importante igual aos outros que eu comentei, mas é óbvio, irmãos, que não vai dar aqui para dissecar todo o assunto sobre a biografia, a grande biografia, os seus feitos aí sobre Martinho Lutero. Então a série Reformadores, Martinho Lutero, 1483, morreu em 1543, foi um monge agostiniano. Diz, irmãos, os bons historiadores que se referem a Martinho Lutero, que ao caminhar, indo visitar os seus pais, ele se depararam com uma grande tempestade, cheio de raio, etc. E ele ficou num desespero tão grande que ele clamou ali para Santa Ana ali que era a santa dos mineradores daquela região. Então, ele ali no seu desespero clamou a Santa Ana que se preservasse a vida dele e cessasse aquela tempestade, ele se converteria. E ele ali se deparou com o final. É claro que não foi Santa Ana, irmãos, que todo o clima, o tempo e etc. está na mão de Deus. E Deus sabia como que esse homem iria auxiliar no decorrer da história, se opondo justamente à igreja que ele fazia parte. A princípio, irmãos, antes nós falarmos das teses e etc., você precisa de entender que grande parte dos pré-reformadores e reformadores não queriam sair da igreja católica. Ele se opunha justamente contra o sistema religioso, justamente também contra as indulgências, contra o poder da palavra do Papa, que estava acima da palavra de Deus e a tradição. Esses componentes, isso daí incentivou esses homens, esses nobres homens de Deus. Você vai ter que retroceder aqui, você vai ter que ver as nossas outras videoaulas, nossos outros vídeos sobre os pré e reformadores. Você vai entender que impulsionaram eles se opor a esse sistema maléfico daquela época. Influenciou demasiadamente a Europa, irmãos, daquela época em questão. Então houve essa conversão aí, segundo os historiadores, sobre a vida de Martinho Lutero, ele integrando ali o clero da Igreja Católica Romana. Um clero devoto, jejuava, orava, lia tanto a Bíblia a ponto de ter decorado ela toda, mas sempre tinha uma inquietação na sua alma. Então
ele se penitenciava muito. Porque na sua mente ele não dava para entender um Deus tão justo como que é receber ou perdoar um homem tão injusto como era Martinho Lutero. Então, através dos ensinos que houvera, ele juntou na sua cabeça o seguinte: eu preciso de me flagelar. Eu preciso aqui de me penitenciar. Isso entrava na cabeça dele, quanto mais ele lia, mas de repente, irmãos, é importante você entender, é claro que eu estou andando a passos largos, que quando ele se deparara com os escritos, com as cartas de Paulo, especificamente Romanos, mudou toda a vida dele, sim. E eu coloquei aqui, ó, a palavra de Deus muda. A palavra de Deus muda direções na nossa vida. Você quer, irmãos, uma profecia infalível? Porque hoje, estou abrindo aqui um parênteses importante, uma aula que você pensou que eu não ia falar sobre isso. Me retratando aos meus irmãos pentecostais. Muitos seguem homens. Muito cuidado que nós somos falhos, irmãos. O alpendre da profecia inerrante é a palavra do Senhor. Mas aquele que tem o dom de profecia, tem lá, irmãos, os efeitos da profecia que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Não pode sair daquele ambiente de exortação, consolação e edificação. Agora, irmãos, tem pessoas que estão consultando se é para sair, se é para viajar. Ore! Não temos mais mediador. Você não precisa se confessar sem ofender os nossos irmãos da Igreja Católica Romana, que vão lá se confessar. Aí o padre, olha, você faz isso, você reza tantos terços, você reza tantas Ave Marias, e ó, tá tranquilo. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E você pode aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Martinho Lutero, quando houve essa leitura mais aproximada, mais íntima, o Espírito Santo abriu, iluminou com certeza ali a sua visão espiritual, e ele falou: o homem tem que viver pela fé, o justo viverá pela fé. Isso mudou todo o consentimento que ele tinha de igreja, de Deus para aquela época. Ele foi casado, irmãos, com a Catarina Van Bora. E eu queria aqui, irmãos, expressamente, ó, fiz até, olha só, uma cartinha. Porque eu quero aqui romantizar nossa aula. Não sai, não. Porque eu preciso de enaltecer o bom trabalho das mulheres que são pouco falados. Tanto, irmãos, na nossa Bíblia, pouco pregado. E enaltecer, preste bem atenção, o trabalho de Catarina Van Bora. Essa mulher de Deus, casada com esse homem chamado Martinho Lutero. Então eu quero fazer um outro parênteses importante aqui, irmão, falar sobre a importância do ministério feminino nessa vida daqueles reformadores. Só vou dar ênfase maior aqui a esta mulher, mas as outras também tiveram um papel importantíssimo, como as mulheres atualmente também têm um papel preponderante em nossas igrejas. E precisa de ser assim falado. Eu tenho aqui em mãos uma cartinha, porque são palavras de Martinho Lutero sobre a sua Kate, sobre a sua esposa. Qual é o papel, irmãos? Você que é casado aí, qual é o papel que a sua mulher ocupa no seu ministério e vice-versa? Você dá poder de fala também à sua mulher? A gente precisa de entender bem essa questão da submissão, o que é. Ela é uma auxiliadora do seu ministério aí, obreiro. Valorize a importância da voz feminina. Vamos ler? Olha só. Abro aspas. Minha querida Kate, me mantém jovem, em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela cria, cuida do gado, cuida da minha casa, de bom grado me recebe quando eu volto das minhas viagens.
está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões. Ele era muito depressivo. E suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho. E, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Texto extraído do livro Grandes Mulheres da Reforma, de James I. Good, Knox Publicações. Ela plantava, ela cuidava dos animais, pescava, cuidava dos seus filhos, perdeu 2 prematuramente, foi uma dor muito grande que eles tiveram, acolhia órfãos, acolhia estudantes de teologia, fazia até estadia para esses estudantes. A casa dela, irmão, era muito bem governada. Ela era uma ótima administradora. Enquanto ele se dedicava ao estudo da palavra de Deus, se opondo contra um sistema daquela época, vambora, a Kate cuidava e administrava como ninguém os negócios da família e também da sua casa. Olha só que bênção, irmão, que é uma mulher guiada por Cristo. Eu detalhei aqui que ela cria e amava a Cristo, segundo a própria palavra e testemunho do Martinho Lutero. Era uma excelente administradora, como eu mencionei, e também, irmãos, Martinho Lutero chamava ela de estrela da manhã de Wittenberg, porque todos os dias ela acordava 4 horas da madrugada. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam o papel preponderante dessa mulher, Kate, na vida desse nobre homem. Então, nós precisamos de enaltecer que sempre, irmãos, no ministério bem-sucedido, no que tange aos casados, é muito bom ter uma esposa que ande junto e que auxilie. E, com certeza, essas mulheres tiveram e têm um papel muito grandioso na vida desses homens de Deus. Continuando, irmãos, para que você continue anotando aí. Você está anotando? Os nossos alunos já sabem, é anotação. Não é só ouvir, não. Vamos trabalhar, irmãos. Você precisa entender também, uma boa curiosidade aqui, depois de eu falar das 95 teses, que na dieta de Spira, ou Spire, eu vou deixar aqui escrito para que você venha pesquisar, tá? Eu vou deixar aqui escrito, ó. Você pesquisa aí, ó, por favor, alunos, todo mundo, ó, pesquise com maiores detalhes, até para analisar, não duvidando, mas para analisar o que eu estou falando. Dieta de Spire. O que foi isso? O que tem a ver com a nossa aula? Essa dieta de Spire, promovida pelo imperador daquela época, dava, preste bem atenção, em 1526, isso aqui é história, a liberdade para os príncipes ali da Alemanha a ficar com as suas respectivas religiões e os seus respectivos cultos. Mas foi grande a proporção que tomou, preste bem atenção aqui, a questão da reforma protestante. O levante de todos os reformadores daquela época. Aí em 1529, grave isso onde eu quero chegar. Na própria dieta de Spire, o imperador Carlos V proibiu que os príncipes tivessem a liberdade nas suas respectivas regiões. Ele proibiu. Aí alguns príncipes que estavam ali na dieta de Spire se oporam, protestaram contra o imperador Carlos V, que culminou com o apelido naquela questão de os protestantes. Daí que vem, irmãos, a palavra protestantes. Os que protestaram naquela época justamente em Spire. Depois você constata justamente esse fato histórico e curioso na minha e na tua vida através aí das suas pesquisas. Um bom aluno é um bom pesquisador. Você agora aprendeu mais uma. Da onde que vem essa questão ou palavra dos protestantes? Nós somos protestantes por quê? Então, eles deram esse apelido, ó, eles protestaram
contra o imperador daquela época. Vamos lá, irmãos. E isso daqui eu quero que vocês entendam, preste bem atenção. As 95 teses, para a gente finalizar, para não ficar muito longo o nosso vídeo. É claro que não posso deixar de não falar sobre essas 95 teses. Marquem aí. É claro que eu não vou estudar uma por uma. Mas eu quero fazer aqui um resumão, irmão, sobre essas 95 teses. Ela questionava, ponto 1, a autoridade do Papa, que estava acima da palavra de Deus. A venda das indulgências, irmãos, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Defendia também a questão da Bíblia como referência. E a salvação era por meio da fé, não pelas obras que você fazia. O frade vai entrar agora, mais um personagem nesse nosso breve vídeo, o frade Johann Tetzel, cobrava indulgências, irmãos, e ficou muito famoso, mais até que o Papa Leão X da época ali, e contemporâneo a Martinho Lutero. Tudo isso, essas indulgências cobrando, justamente para perdoar pecados de alguém, e nós sabemos aí do outro lado, você sabe do outro lado, e eu também, que o perdão é alcançado justamente daquilo que Cristo fez unicamente na cruz, através do seu sacrifício nós temos perdão, porque é tudo por meio da fé, é dádiva, é presente de Deus a salvação. E Tetzel cobrava essas indulgências justamente para reconstruir, renovar ali a Basílica de São Pedro. E Martinho Lutero ficou totalmente arbitrário contra essa questão. Os cofres encheram da Igreja Católica Romana, inclusive vários bens e várias terras de príncipes daquela época davam ali para justamente comprar indulgências ali da Igreja Católica Romana. Então eu quero que vocês entendam aí, irmãos, o porquê que foi escrito essas 95 teses, a revolta de Martinho Lutero. E vocês sabem que em 31 de outubro de 1517, ele pegou aquelas 95 teses e pregou na porta ali de Wittenberg. Eu quero que vocês fixem 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses ali na igreja de Wittenberg. Porém, irmãos, eu quero que vocês entendam que foi ali uma estratégia de Martinho Lutero para provocar um desafio na área da academia. Era assim, irmãos, um desafio acadêmico na área das ideias. Ele queria discutir, mas ninguém queria. Vocês devem se lembrar no comecinho que era um homem muito dotado na Bíblia. Deixou vários escritos, não dá para a gente comentar tudo aqui. Outra estratégia, irmão, que foi véspera do Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. E eu quero aqui, irmãos, incentivar a você estudar sobre esses dois fatores aqui, ó. Dieta de Spire e também sobre o Dia de Todos os Santos. Era a véspera do Dia de Todos os Santos. Então foi algo justamente calculado pelo nobre homem Martinho Lutero. Que Deus possa abençoar você aí do outro lado. Meu muito obrigado, irmãos, pela sua rica atenção. Mas nos ajude, em nome de Jesus, a repercutir da palavra do Senhor. Compartilhe. Passe essas informações para alguém que necessite também. Nós aqui, irmãos, precisamos de se opor tudo aquilo que for contra a palavra do Senhor. Eu costumo falar que nós somos defensores da palavra do Senhor. 1 Pedro 3,15. Nós temos que estar aptos para responder a todos que pedem razão da nossa fé. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus.